tão bom estarmos na presença do nosso Deus, né? Tem alguns irmãos me dando muito trabalho, trabalhando ali em casa, né? Pedrinho, irmão Jair, irmão Wilson, às vezes. E é tão bom nós estarmos juntos com os santos, né? É uma alegria para nós. Sai boas conversas, sai bons testemunhos e nós nos sentimos bem com os filhos de Deus. Amém? É tão bom, né? Eu falei para os irmãos que estavam ali em casa essa semana, disse para eles: quando eu venho para a igreja, que lugar bom, com culto ou sem culto, né? Às vezes nós viemos fazer algum trabalho aqui. É tão bom estar nesse lugar de adoração, né? Jesus sempre está aqui conosco. Nós temos alguns visitantes, né? O Sebastião está aí, né? Faz tempo que não aparece, né, irmão Sebastião? Mas graças a Deus, Deus abençoe, né? Está voltando? Que bom. Que bom, que bom. Vizinho nosso então, né? Que bom. Deus abençoe, Sebastião, né? Tem um jovem também que veio para cá, né? Irmão da irmã Elisama. Como é que é o nome do irmão? Josias. Poderia colocar-se em pé? Irmão Josias, né? Veio. Dá uma olhadinha para trás para os irmãos, né? Bem parecido com a sua irmã. Deus abençoe. Josias, isso? Solteiro, desimpedido e ganha bem, né? Deus abençoe, irmã. Brincadeira, né? Mas isso é bom demais. Tem duas irmãs do lado da mãe Merência. Quem são as irmãs? Foram convidadas por alguém? Eu fui convidada, sim. Por quem, irmã? Ela é esposa do professor, a esposa do... Ah, do irmão Sebastião. Deus abençoe e seja bem-vinda, né? Qual é o seu nome? Dorvalina. Irmã Dorvalina. E a irmã do lado? Sou de São Francisco do Sul, minha esposa... Ah, aquele irmão ali. Eu sou uma irmã. Ah, qual é o seu nome, irmão? Alcides. Alcides. Deus abençoe, né? Seja bem-vindo em nosso meio. Pode se sentar, meu irmão. Deus abençoe. Os demais são todos da casa, né? O Jeander aí nos ajudando, o irmão Lucas está aí nessa noite também, né? E eu queria que a irmã se colocasse em pé. Essa aqui era uma morta que ressuscitou, né? A irmã Cíntia, né? Essa que os irmãos oraram por ela e os médicos já tinham desenganado, mas Jesus não desenganou. Amém? Graças a Deus, né? Em pouco tempo ela estava em casa. Jesus a levou para casa. Deus abençoe o irmão Lucas e a irmã Cíntia, né? Nós temos falado nesses últimos dias, né? Lembrado que nós precisamos de um evangelismo. Procure trazer alguém para a igreja. Convide alguém, né? Faça um esforço. Isso é muito bom, trazer alguém para a casa do Pai. Isso faz parte de um evangelismo, né? Também, você levar um folheto, você convidar alguém, isso é muito bom. Hoje estamos no dia 15 do ano 15. Hoje é uma data especial também para nós, né? O irmão Benjamin, nosso mais novinho bebê e último bebê, né? Conforme nós pensamos, né? Às vezes Deus tem outros planos, mas parece que é o último, né? Esse é o Benjamin, uma bênção de Jesus. Hoje ele está de aniversário, 3, não é 5, é 3 aninhos, né? Graças a Deus, muita saúde, muita vida Deus tem dado a ele, né? E eu esqueci também, a semana passada nós tivemos aniversário de ministério também, 11 anos servindo ao Senhor Jesus, né? Graças a Deus, Deus tem nos ajudado até aqui. Também nasceu mais uma irmã na igreja, né? Irmã Alice, temos mais uma membra. Hoje ela não está porque tem 3 dias de vida só, né? A irmã Alice, 3 quinta, sexta, sábado, domingo, 4 dias. Tem que contar nos dedos, né? Porque a gente esquece. E o dia 28, sem ser o domingo que vem, o outro, nós teremos
um grande companheirismo, né? Vai ser um grande companheirismo, porque quando Jesus está, o culto é bom demais. Amém? Então, às 3:30 da tarde, irmãos de Brusque, irmãos de Navegantes, de outros lugares, estarão conosco reunidos para uma grande festa em torno de Jesus Cristo e da sua palavra, né? Vamos falar sobre amor. Eu creio que muitos já estão afinados, né, para falar sobre amor. Os hinos vão ser sobre amor. Tudo vai ser sobre amor. Nós vamos nos colocar em pé na presença de Deus e abrirmos Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6, versículos 5 e 6. Nós temos muitos motivos para estarmos felizes. Jesus está em nosso meio. Amém? Então você vai levar o que você precisa para o seu lar nesta noite. Irmão Wilson disse que quando viu a netinha, né, chorou. E eu estava conversando com Ezequiel essa semana, né, o pai do bebê, da bebê. E ele disse: pastor, sempre é uma preocupação em nossos corações, né? Saber se aquela criança veio perfeita, se está tudo bem. Eu disse: irmão, essa preocupação é de cada pai, de cada mãe que ama, né? Então nós vimos, Deus deu mais um bebê saudável para nós, né? É resposta de oração, como diz a avó Olívia, né? São respostas de muitas orações e algumas lágrimas também, né? Apocalipse capítulo 6, versículos 5 e 6. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava sobre ele, assentado, tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho, apenas até aí. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, foi uma luta para nós esse dia. Tem sido dias de lutas, dias de dificuldade para cada filho e para cada filha de Deus. Mas nós alcançamos forças, nós alcançamos a graça do Senhor Jesus para estarmos aqui. Não fomos nós que nos trouxemos aqui, mas foi a graça de Jesus, foi o seu amor que nos trouxe aqui, foi a sua compaixão, e por isso estamos reunidos em lugares celestiais, na palavra do Senhor, em torno do seu amor. Senhor, abençoe cada palavra, Senhor, nos unja para falar, para ouvir, e que nós possamos sair, Senhor Deus, muito melhores do que aqui entramos. Pedimos as tuas bênçãos, porque cremos no teu poder e na tua graça, no nome santo de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, meus irmãos? Nós vamos falar sobre um lugar de refrigério. Um dos significados de refrigério é bem-estar. Também ele traz alguns outros significados, dizendo que refrigério é alívio, é conforto e também consolação. Agora, como Deus tem trabalhado, ontem tivemos uma boa reunião em Navegantes. Durante essa semana nós temos tido a visita de Deus em nosso meio, né?
mensagens, hinos, orações. E tudo está falando sobre esse descanso em Deus, esse consolo. Então nós vemos que nós estamos, e como estamos precisando de um refrigério. Como estamos precisando, irmãos. Eu estava comentando com o pai do irmão Lucas, alguns dias atrás, sobre uma canseira que nós temos, a noiva, né? Ele disse: pastor, eu sinto a mesma coisa. Nós conversamos com os irmãos, é um peso muito grande que nós carregamos, a verdade. Então Pedro disse que quando nós carregamos essa verdade, então Satanás está no seu encalço. Satanás, ele está tentando te derrubar. E às vezes eu já brinquei com o Caleb, né, dele às vezes pular em cima da gente, brincar de cosquinha e essas coisas assim. Tem uma hora que você perde a força. Pode ser uma criança, mas se ela pega de jeito você, ela te cansa, ela te deixa sem forças. Agora, uma luta, eu não sei, eu nunca lutei, né? Só briguei com o Wesley, né? E aí a coisa era mais, né? Não era tão difícil assim. Apanhei bastante, mas chegou um tempo que eu falei: agora é minha vez, né? Aí parou, acabou as brigas, né? Acabou as brigas. Diz que quando um não quer, dois não brigam, né? E a gente está nesse tempo, irmãos, de não brigar um com o outro, né? O diabo já está cansando nós. Agora um irmão está cansando o outro, Deus o livre, né? Deus tem misericórdia de nós. Apanhei muito, né, do Wesley, mas chegou um tempo que eu falei: não, agora é a minha vez, né? Eu fiquei mais forte, mais bonito que ele, né? Aí batia mesmo. Acabou a briga, né? Ele viu que não adiantava, então acabou a briga. Mas cansa a briga. É uma hora que o homem pode ser muito forte, a mulher pode ser muito forte, mas tem uma hora que acaba a força. É a hora que o leão corre atrás da presa, mas corre, e a força dele, a rapidez é muito grande. Mas o bichinho que não quer morrer, ele corre mais. Ele cria força de onde ele não tinha força. E às vezes se escapa do leão, coisa boa, né? Mas chega lá na frente, ele esconde no lugar e descansa, né? Coisa boa. Você entrou num lugar nessa noite, irmãos, aonde o diabo não pode te alcançar aqui dentro. O diabo não pode. Você está nas mãos de Deus. Você está protegido por Deus. Agora, como nós estamos precisando? Como essas mães estão precisando de alívio, de refrigério? Como nós estamos precisando de um lugar de consolação? Como nós estamos precisando, então nós encontramos, eu tenho falado isso nas reuniões, muitas vezes é uma palavra amiga que nós precisamos, muitas vezes é um colo, muitas vezes é uma amizade, muitas vezes é nós sabermos cultivar aquilo que nós já possuímos. Então eu estava vendo uma plantinha que você tem lá com amor, né? Muitas pessoas gostam, irmãos ou irmãs também, da plantação, das plantinhas que tem. Você precisa começar a entender aquela planta, a planta. Tem plantas que elas são de sol, tem umas que são de sombra, tem umas que são da água, tem outras que são do deserto, e a do deserto não pode ter muita água, a que é da água não pode ficar sem água, e aí os irmãos sabem como é que é a situação. Agora, você ama aquela planta, você começa a cuidar dela. Muita água, às vezes precisa, às vezes muita água vai matar. Aí precisa pouca água. Há irmãos que gostam de animais, né? Cachorrinho, porco, sei lá o que. E você começa a entender aquele bichinho, você começa a gostar. Você conversa com o Pedro Lourenço, ele entende os cavalos, até sabe o que os cavalos estão falando, né? Entende, porque conhece, sente, né? O que o animal está passando, às vezes na respiração do animal, a pessoa entende o que está se passando.
A dona das galinhas sabe se entrou uma cobra lá, vira um peteco, ou se botou ovo, vai fazer um barulho, e a criação ela vai aparecendo, as suas necessidades, né, o que ela precisa. Então aí aquele que ama aquele cachorrinho, a cachorrinha, sei lá o que, o animal, às vezes você dá aquela ração, meu bichinho não gostou, então vamos trocar de ração. Vamos ver se essa água está boa ou não. Agora, nós temos que ter essa inteligência para levar isso para o casamento, para a criação dos filhos, para todos os sentidos da vida. Falar com o patrão, ouvir o empregado, ouvir o vizinho, ouvir aquele que está em necessidade. Então nós vemos, às vezes as pessoas elas aprendem a ter uma inteligência para namorar, mas para cultivar um casamento se torna um cavalo, se torna, vocês entendem como que eu quero expressar, um ignorante, uma ignorante. E o casamento ele depende, irmãos, de um tratamento. É a mesma coisa de nós. O casamento ele precisa ter uma comunhão, uma intimidade. Então você leva isso para o lado espiritual. A igreja, ela não é uma igreja qualquer, ela precisa ter intimidades com Deus, entender Deus, entender o que o Espírito Santo requer dela, ou seja, dar valor no que Deus te deu, dar valor no que Deus é, dar valor naquela mulher que Deus te deu, naqueles filhos, dar valor nos pais, dar valor nos irmãos, dar valor nas palavras. Nós vimos o pastor Adalto pregando há poucos momentos o poder da palavra. Uma palavra ela pode matar, mas ela também pode trazer vida. Uma palavra ela pode te entristecer, mas uma boa palavra ela te alegra. Uma palavra ela pode trazer um refrigério, um descanso. Então nós procuramos em Deus nessa noite, nós observamos na última ou penúltima reunião, o profeta dizendo: havia uma cilada contra ele nesta reunião que ele iria pregar. E quando ele estava sem saber de nada, vem Deus e fala com ele pessoalmente. Diz: haverá lá uma conspiração, vai haver um problema muito sério contra você, contra o seu ministério. E o irmão Bruno diz: então é melhor eu não ir, né? Aí Deus disse: não, vá, que eu serei contigo. Aleluias! Graças a Deus. Graças a Deus. Agora você vê Noé. O Senhor foi com ele. Você vê Moisés dizendo: Senhor, então manda o faraó no meu lugar. E Deus diz: não, é você mesmo. É você. Então o irmão Joel nos disse alguns dias atrás, na mensagem que ele trouxe: Deus quer nos usar, vasos pequenos, vasos frágeis, mas Deus é conosco. Amém? Deus é contigo, minha irmã. Deus é conosco, Deus tem sido conosco. Então nós vamos lá para a página, deixa eu ver aqui, terceiro selo, página 248. Página 248. Então nós estamos vendo uma evolução do pecado, uma evolução do mal. Mas nesses selos Deus vai desmascarando, né, conforme as eras da igreja, os trovões, tudo isso é desmascarando Satanás. Então vimos o primeiro selo, um espírito, logo vem uma doutrina,
E depois o profeta menciona aqui no terceiro selo: Satanás é um velhaco. Satanás, ele é perigoso, ele gosta de lograr. Parágrafo 312, página 247. 312. Então eu posso ver Simão, o profeta, dizendo, porque ele tinha o mesmo espírito que estava nas Escrituras Sagradas. E nós também conseguimos ver dessa maneira. Então posso ver Simão, porque ele tinha as chaves. Você sabe? Agora espere um minuto, rapazes. A Escritura tem algo a dizer acerca disto. Ele nunca nos disse exatamente por quantos dias esperar. Ele disse: ficai lá até. Lá nos dias passados ele disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejas revestidos do poder de Deus. Amém? Ele diz: ficai lá até. Ficai lá até que a profecia de Joel se cumpra, até que a profecia de Isaías seja vindicada. Então nós vemos aqui no 213 ou 313, é o próximo parágrafo. Então o profeta nos diz assim: aí nós chegamos neste refrigério, aí nós encontramos o poder de Deus para nos ajudar. Então ele diz: pelo que por lábios estranhos e por outras línguas Deus age de maneiras diferentes muitas vezes, e por outras línguas falarei a este povo. E ele fez desse jeito ali no passado, e até nesta era ele fez desse jeito. E este é o refrigério. Irmãos, quando Deus está falando com você, isto é um refrigério. Amém? É um descanso. No dia de calor, quando você está com aquele calor tão grande, você toma, um refrigerante, uma água gelada. É tão gostoso, aquilo descansa, você sente tão bem, você sente uma alegria, uma paz. Agora nós estamos falando no lado espiritual. Quando Deus vem, Ele traz um descanso, um refrigério, uma paz para a sua alma. Este é o refrigério, este é o vinho que é derramado. Que vinho que é vinho na Bíblia? E o profeta diz: é refrigério. Este é o refrigério que vem da presença do Senhor. Aleluias. Está vendo? Ora, tem de ser conforme a Escritura. Está vendo? Tem que ser conforme Deus falou, ou isso nunca funcionará. Isso veio um descanso para aquela primeira igreja. Quando eles receberam Jesus, era tudo que eles estavam precisando, tudo estava em Jesus Cristo. Agora quando o mestre sai, eles disseram: Senhor, e agora o que faremos? Como é que vai acontecer? Como é que a igreja vai ficar sem essa liderança? E ele disse: eu vos deixarei o Consolador, e ele está conosco nessa noite. O Consolador estava comigo na leitura hoje, dessa mensagem, e borbulha os nossos corações. Na quarta-feira o irmão Wilson pregando para nós, eu chorei quando estava lendo. Realmente mexe conosco quando você fala das coisas de Deus. Os irmãos estavam ali em casa trabalhando e nós estávamos conversando, meu coração se alegrava, A gente se alegra no Espírito. Então, o 314, então vem o estímulo do Espírito Santo. O vinho, ele significa estímulo, o 314. Então ele diz assim: veja, o vinho representa o estímulo da revelação. O vinho representa o estímulo da revelação. Precisamos ser uma igreja estimulada pelo Espírito Santo. E quando o Espírito Santo caiu e viram o fogo de Deus cair sobre eles,
Que coisa! Isso começou a estimulá-los. E logo então ficaram estimulados, que as pessoas realmente pensavam que estavam bêbados, mas eles estavam estimulados pela revelação. Aleluias! Irmãos, saber o que Deus está no coração de Deus, isso nos alegra. Conforme o pastor Adalto falou, a noiva ela está numa condição que ela pode expressar os pensamentos de Deus. E quando você expressa os pensamentos de Deus, você vive uma vida para Deus. Você tem outro comportamento nas vestes, nas roupas. Você quer agradar a Deus, você está expressando Deus. Reticências de Deus. Aí está a revelação vindicada de Deus, esclarecida a eles. Isso trouxe uma alegria, isso trouxe um refrigério, isso trouxe uma satisfação para a igreja. Aqui foi revelado a eles e vindicado a eles, amém? Aqui estava um homem em pé dizendo: é isso, é ele. E ali estava ele sendo vindicado pelo mesmo sinal que temos hoje. Aí está o estímulo da revelação, está vendo? E agora eles realmente o receberam então. Muitos não foram revelados para entender que Jesus Cristo era Deus. Muitos não foram revelados para ver que Ele era a palavra. Muitos não foram revelados, mas a pequena igreja, o pequeno rebanho, reconheceu que Jesus Cristo era Deus. Amém? E nós não estávamos lá, mas o Espírito Santo nos leva até lá. Então nós vemos o 317. Quando vejo que Deus prometeu fazer certa coisa neste dia, quando Ele prometeu abrir estes selos nesse último dia, e você não sabe a alegria, eu creio que os irmãos se alegram, né, nesse estudo, se alegram em ver a igreja vindo. Eu me alegro, né, de ver os irmãos vindo ao altar, crianças vindo adorar a Jesus, a reunião começando e nós reunindo em oração, em adoração. Isso é tão maravilhoso aos nossos corações. E você não sabe a alegria, a glória, quando vi revelar isto, ficar lá e observar acontecer, e saber que cobrarei de qualquer pessoa. E Ele nunca nos disse nada que não tenha acontecido desta maneira. Então ver a alegria que está em meu coração, quando vejo a sua promessa para esses últimos dias. É tão bom quando nós temos um sonho e aquilo acontece. É tão bom quando Deus fala e aquilo acontece em nosso meio. A sua promessa para esses últimos dias, como Ele prometeu fazer. E aqui vejo isso vindicado e feito perfeitamente certo. Eu estou só. Vocês me ouvem dizer: sinto-me religioso. Tem horas que o irmão Brano diz assim nas mensagens: não me sinto tão feliz, religioso na presença de Deus. É disso que se trata. O estímulo. Eu falei ontem navegantes, é tão bom ver irmãos de Brusque, ontem irmãos de Camboriú, vai se reunindo, né? A congregação vai se enchendo e nós vamos adorando a Deus juntos e amando a Deus e louvando a Deus. Que alegria! Um estimulando o outro, um influenciando o outro, né? Uma irmã decente influencia a outra a ser decente. Um irmão decente, ele influencia o outro a ser decente. O estímulo é tanto que eu posso simplesmente, quase chego ao ponto de comportar-me de um modo cômico. Você sabe, estímulo da revelação, muito bem, uma alegria, irmãos, uma satisfação que eu creio que
que cada um verdadeiro cristão aqui também possui. Agora eu queria terminar aqui com 321 ao 326. Então nós vemos o profeta trazendo novamente aquela preciosa mulher samaritana. Olha que quadro tão especial. Olha que vida tão especial. Então ele diz: então aquela pequena mulher samaritana, quando a Escritura disse que este Messias faria estas coisas, e aqui se pôs ele e fez o que a Escritura disse. Quem estava procurando realmente no Espírito conseguiu ver Jesus. Agora os críticos, eles não estavam vendo Jesus Cristo. As denominações não conseguiram ver Jesus Cristo como Deus. Ela disse: aí está ele. Ela reconheceu, como vimos no domingo retrasado. Aí está ele. Ele, com letra maiúscula, sempre é o nosso Senhor. Vinde, vede um homem. Porventura não é exatamente a coisa que a Escritura disse que aconteceria? Veja, ela ficou estimulada. Quando você dá um amém, você estimula o outro irmão a dar amém também. Quando você louva a Deus, você está estimulando o outro que está de boca fechada. Você está dizendo: irmão, vamos louvar a Deus, vamos amar a Deus, vamos servir a Deus com alegria. Ela ficou estimulada pela revelação. O que tem nos estimulado nessa mensagem é a revelação de Jesus Cristo. É Deus sendo revelado. Está certo, a congregação diz amém, aleluias. Ela ficou estimulada. Agora, irmãos, coisa boa é quando nós vemos alguém estimulado. Está estimulado, está feliz, está motivado para trabalhar, para viver, para desenvolver o seu trabalho, desenvolver a sua família, os seus filhos, estimulado para trabalhar para a obra do Senhor, estimulado para ser uma boa esposa, um bom esposo, um bom filho, uma boa mãe, um bom pai. Essa era que nós estamos vivendo. Elas não querem ser mães. Elas não querem ter a responsabilidade que as santas têm. Agora é um peso, claro que é um peso. Cuidar de filho, cuidar da família, do marido, é pesado, não é fácil. Não é fácil o trabalho das nossas irmãs. Mas Deus nos dá graça. Ser um cristão hoje, um homem de Deus, não é fácil. Mas nós estamos sendo estimulados pelo Espírito Santo. Então cada culto vai te estimulando a ser melhor, estimulando a ser um melhor pastor, uma melhor igreja, amar mais a Deus. Ela ficou estimulada pela revelação. Aquilo alegrou, aquilo mexeu com as suas entranhas. Quando ela foi vindicada, está vendo? Isso mesmo, ela sabia que havia reticências. Sabemos que o Messias está vindo, o qual é chamado o Cristo. E quando ele vier, ele fará essas coisas. Ela viu isso, ela pôde ver isso. Nós conseguimos ver esse sétimo anjo cumprindo a palavra de Deus. E ele disse: eu o sou. Ele confirmou: eu o sou. Então o estímulo começou. Irmãos, que coisa maravilhosa. Se você está desestimulado, desestimulada, né? Peça a Deus: Senhor, me dá estímulo do Espírito Santo. Me dá desse vinho, Senhor. Me socorre minha casa, o meu casamento. Socorre a minha igreja. Socorre o meu pastor. Socorre as nossas irmãs, os nossos irmãos. Então o estímulo começou ali. Ali houve um chacoalhão do Espírito de Deus. Então o estímulo começou e lá se foi ela gritando, aleluias, graças a Deus. Ela foi gritando pela cidade e ela deixou o seu velho cântaro. Ela esqueceu, como eu falei, né, dos seus problemas, que estava com sede, que sua casa precisava de água. Mas ela deixou o seu velho cântaro e foi lá e disse aos homens: vinde e vede um Deus maravilhoso.
Vinde e vede, irmãos. Fala para o seu vizinho lá, vinde e vede. Olha como nós temos uma congregação diferente. Como nós temos um pastor diferente, que não é pedichão de dinheiro, não é uma igreja que está atrás de loucura daqui e dali. Nós estamos atrás da palavra de Deus. Aleluias, nós estamos cuidando, né? Para que Deus se mantenha em nosso meio. Você tem que cuidar, ou o diabo entra na casa. Mas ela estava estimulada, irmãos, e eu estou estimulado nessa noite a servir melhor ao Senhor Jesus. E ela disse: vinde e vede, venha ver quem está ali falando comigo. Ele tocou nas minhas intimidades, nunca me viu, não me conhecia. Ele veio e trouxe à tona os meus problemas. Ele veio e me disse quem eu era. Jesus tem feito isso conosco. Agora, se você somente conhecesse as tradições orientais, era errado ela fazer isso. Sim, Senhor. Uma mulher desse tipo, ninguém lhe daria ouvidos. Uma mulher sem condições. Deus tem pegado pessoas sem condições, irmãos. Ele pegou lá um pescador, pegou lá um Pedro, né? Alguns iletrados, alguns ignorantes, grosseiros mesmo. Mas uma mulher desse tipo, ninguém lhe daria ouvidos. Não, Senhor. Veja, ela era marcada, e quando se ela fosse pela rua dessa maneira e agisse dessa maneira, os homens da rua não lhe dariam atenção. Mas, irmão, ela tinha uma palavra de vida ali. Eu tenho falado isso, irmãos, como tem pessoas que elas têm o espírito da morte nas suas bocas. Tem um irmão aqui que não está aqui hoje, ele disse: pastor, eu trabalho com uma pessoa que ela vive dizendo assim: meu salário é miserável, não dá para fazer nada, é uma dificuldade, uma luta, não sei o que, não é pessoa do nosso meio. Aí esse irmão falou assim: passa a falar diferente, meu salário é abençoado, meu dinheiro vai dar para fazer as coisas. Muda o quadro. Muda o quadro. Deixa Deus colocar a mão nesse dinheiro. Deixa Deus colocar a mão no seu salário. Deixa Deus colocar a mão na sua casa. As portas se abrem. A minha casa tem acontecido isso. A casa de cada eleito aqui tem sido dessa maneira. Deixa Deus tocar. Não tenha medo, é só prosperidade. É só bênçãos. Aonde que nós paramos? Qual parágrafo? Ninguém está lendo? 324. Mas aonde, irmão? Mas, irmão, ela tinha uma palavra de vida. Ela tinha uma palavra de vida. Tenha uma palavra de vida para os seus filhos. Vai dar tudo certo, Jesus é contigo, você vai aprender, você vai ser próspero, você vai ser bom, você vai ser um bom homem, uma boa mulher. O pastor Joel disse uma vez aqui: esse filho nunca vai dar nada, essa filha não vai dar, porque você já está programando, você já está dando uma palavra de maldição. Mas tem uma palavra de vida, irmão. Você é um vencedor, irmã, você é uma vencedora. Só do fato de nós estarmos aqui nessa noite, nós somos mais do que vencedores. Jesus tem cuidado da sua vida, da minha vida, dessa igreja. Mas, irmão, ela tinha uma palavra de vida ali, coisa boa quando nós estamos estimulados por Deus. E ela estava estimulada. Você poderia, era como tentar apagar uma casa em chamas num dia ventoso. O fogo está pegando, irmão Joel, nela, né? Está uma alegria, uma satisfação. Apagar um fogo quando está ventando é difícil, é impossível. E o profeta diz: ela estava desse jeito, né? Andando e o fogo pegando. O fogo de Deus, o fogo do Espírito Santo. Oh, havia algo soprando-a.
E ela estava pronta, sim, não podiam apagar aquilo. Aquele era o fogo de Deus queimando, sim, Senhor, aleluias. E ela disse: se creres que é assim, apenas vinde aqui onde a reunião está se dando, e vos mostrarei. Sim, é isso, sim, Senhor. E assim os homens foram lá. Ela fez o convite, olha que nós falamos hoje aqui, né? Convide alguém, o pai, a mãe, o vizinho. Vamos lá, tem um lugar no carro. Se não tiver, nós damos 2 viagens. E assim os homens foram lá, e ele não fez isso mais nenhuma vez. Mas eles sabiam que alguma coisa tinha acontecido com aquela mulher, e ela estava mudada. Agora, há uma diferença, irmãos. Quando Deus entra, há uma mudança, há uma diferença. Ela estava mudada. Os filhos de Deus, eles têm que adorar diferente, eles têm que se portar diferente. Não importa se é na escola, se é na faculdade, se é no curso, aonde quer que nós estejamos, né, fazendo um exercício, qualquer coisa que você vai fazer, você está representando o Senhor Jesus Cristo. No mercado, na esquina, numa festa, lá não vai ter crente, então lá eu sou uma Jezabel, eu sou um Jezabel, um espírito de Jezabel. Ela estava mudada, assim eles creram nele. Aquela mulher passou a ser uma pregação. Aquela mulher passou a levar Jesus, o Espírito de Deus, em seu coração, e houve uma mudança em sua vida. Há uma mudança em nós, irmãos, quando nós deixamos Jesus agir. Ora a Deus nessa noite: Senhor, mas aquele problema é tão sério, mas aquela confusão é tão grande, mas aquele problema, nós temos aqui pedido de oração nessa noite, né? Nós temos tido pedidos de oração, necessidades tão importantes, mas Jesus está aqui para nos responder. Nós estamos diante do povo de Deus. Então ele disse: ela estava mudada, assim eles creram nele. Eu sou um cristão, mas como é que está os nossos negócios? Como é que está a nossa vida? Como é que os vizinhos estão nos vendo? Como um mundano ou como um cristão? Como uma mundana ou como uma cristã? Ela estava mudada, assim eles creram nele. O Espírito Santo chegou no irmão Branco e disse assim: faça com que as pessoas creiam em você, na sua sinceridade, na sua maneira, no seu porte. Faça com que as pessoas creiam. Paulo precisava ter uma postura de cristão. Cada mensageiro, cada filho de Deus, Moisés não era um homem qualquer, ele era um homem ungido por Deus. Ela estava mudada, irmãos. Que o Espírito Santo a cada reunião possa fazer uma mudança em nós. Ela estava mudada, assim eles creram nele. Sim, Senhor, eles creram nele. Uma mulher que estava em dificuldades, problemas seríssimos, gravíssimos, como os irmãos conhecem há muito tempo, mas quando ela teve contato com a vida eterna. E nós nessa noite tivemos a vida eterna no nosso meio, Jesus Cristo. Amém? Ele está aqui, aleluias. Ele está aqui neste momento, Ele está aqui para nos ajudar. Nós vamos nos colocar em pé na presença de Deus. Vamos agradecer pela sua bondade. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós te louvamos e te engrandecemos, porque o Senhor é bom demais para nós. Desde de manhã eu vinha sentindo essa atmosfera. Desde de manhã nós sentimos a presença do Senhor pulsando em nossas vidas.
Muitas vezes nos sentimos tão indignos, tão fracos, tão envergonhados das nossas maneiras de ser. Mas, Senhor, ao momento que nós entramos em comunhão com o Senhor, onde nós temos nos arrependido, temos crescido em Sua palavra, e nesta noite, Senhor Deus, o nosso coração vai para os nossos lares, como aquela preciosa irmã samaritana. Ela começou a gritar, e ela foi lá na cidade, ela começou a pregar. Ela disse: meus irmãos, venham e vede, venham ver o que aconteceu comigo, o Messias está em nosso meio. Isaías 53 está aqui pregando, ensinando-nos, corrigindo-nos. E as pessoas creram porque viram algo diferente naquela mulher. Senhor, que o mundo possa ver, que nós possamos realmente sermos algo diferente, vidas diferentes. Abençoa as nossas preciosas irmãs, os nossos preciosos irmãos. Seja conosco, Senhor, guardando-nos e livrando-nos do mal. Senhor, abençoa esses pedidos de orações, essas vidas que aqui estão neste caderno. Há um pedido aqui, irmã Maria pede oração por sua irmã Marta do Nascimento, que sofreu um acidente de moto e está muito mal. Senhor, derrama sobre essa vida, Senhor, o teu poder e a tua graça. O Senhor é um Deus que tirou a irmã Cíntia de um leito de escuridão, de um leito onde havia muitos mortos naquele lugar. Haviam pessoas que não saíram daquela sala, mas o Senhor a tirou, o Senhor a curou. E aqui nós estamos diante do curador, nós estamos diante de Isaías 53, de um Deus revelado aos nossos corações. Abençoa essa alma tão preciosa, Senhor. Não sabemos qual é a sua vontade, mas que ela tenha um concerto com Deus, que ela possa, Senhor Deus, receber mais importante que a saúde, a vida, é ter Jesus Cristo, é receber a vida de Deus, receber o novo nascimento, que ela possa ser transformada, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja nessa vida. Nós oramos porque cremos no Teu poder e na Tua graça. Oramos, Senhor Deus, por cada um dos irmãos que vieram aqui pela primeira vez. Que o Senhor seja com essas preciosas irmãs, com esses preciosos irmãos, e que nós possamos, Senhor Deus, sair por aquelas portas dizendo: Ele esteve mais uma vez conosco, Ele vai estar conosco nessa semana também, Ele vai estar lá no meu lar, Ele vai estar no meu trabalho, nos meus estudos, na criação dos meus filhos, na criação daqueles animaizinhos que muitos têm para cuidar, na plantação, em todos os lugares o nosso Deus está para nos abençoar. Senhor, eu oro pelas nossas vidas, Senhor. Eu oro pelos nossos corações aqui representados. Eu coloco, Senhor Deus, a vida da irmã Irene, o seu lar aqui representado. Abençoa, Senhor Deus, sua preciosa serva. Abençoa sua vida, sua saúde natural e a saúde espiritual. A minha avó que está aqui, Senhor, abençoa sua saúde natural e espiritual. Senhor, eu oro pela pequena Alice, que o Senhor continue dando força, Senhor Deus, que ela possa ser uma vencedora como até aqui ela tem sido. Eu oro, Senhor Deus, pelo Benjamin, que o Senhor seja com ele, derramando sobre ele as suas bênçãos, Senhor, a vida, saúde natural e espiritual. Senhor, levamos para os nossos lares, Senhor Deus, algo tão especial como aquela irmã levou para a cidade. Ela levou para aquelas pessoas que ela amava. Venham ver, venham participar, que nós possamos ter esse espírito, Senhor, trazer alguém e dizer: venha ver a paz que nós temos, venha ver a mensagem tão especial, a Bíblia revelada em nossos corações, ao ponto que nós podemos ter fé, ao ponto que nós podemos ter conhecimento, virtudes do Cordeiro. Nós podemos ter Jesus Cristo, o amor divino pairando em nossos corações. Senhor, que nós possamos amar-nos, ajuda-nos, abençoa, Senhor Deus, o nosso companheirismo,
Ajuda as nossas vidas, Senhor, derramando o seu poder, derramando a sua graça, no nome santo de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.